Então, assim começa o segundo reinado. É o momento em que a gente sai daquela instabilidade política do período regencial e começa a construir uma estabilidade política ali por volta do final da década de 1840, sendo o imperador, né, tendo o imperador como o árbitro, tá, que irá manter o equilíbrio entre os dois partidos, as duas forças que se estabeleceram no poder ou na disputa pelo poder no segundo reinado, que são o Partido Conservador, também chamado de Saquaremas, porque boa parte das lideranças do Partido Conservador eram senhores de terras do interior do Rio de Janeiro, da província do Rio de Janeiro, da região de Saquarema, e o Partido Liberal, que eram também chamados de Luzias, tá? Que era uma referência a uma fazenda na Baixada Fluminense, Santa Luzia, onde se reuniam também os líderes do Partido Liberal. E tem essa famosa frase aqui, né, do jornalista do Império, que vai dizer: nada mais parecido com um Saquarema do que um Luzia no poder. O que eles estão querendo dizer? É que a partir desse momento, por mais que houvesse diferenças entre o Partido Conservador e o Partido Liberal, conservador defendendo a centralização e o liberal defendendo a descentralização, nenhum dos dois eram partidos radicais, no sentido de defender a descentralização ao extremo, ao ponto de chegar a ser republicanos ou de defender movimentos separatistas. Não. Esse radicalismo que existiu no período regencial foi eliminado no início do segundo reinado, né? Da mesma forma, os conservadores, né? Eles querem a centralização, mas essa centralização ela tem que ter um limite para não se transformar num regime autoritário, onde o imperador vai ficar acima dos interesses da própria elite. Então você tem ali um ponto de convergência entre esses dois grupos, que é o imperador, além do fato de ambos serem formados por grandes proprietários de terras que queriam manter a propriedade das suas terras e eram ambos defensores da escravidão, ambos queriam manter a escravidão. Então havia mais coisas em comum do que diferenças. É isso que o Holanda Cavalcante está dizendo na sua frase. O que eles disputavam, então? Eles disputavam quem estaria no poder. Quem é que iria formar o governo no entorno do imperador, né? Quem é que ia formar o chamado gabinete ministerial. E como que isso foi feito? Isso foi sendo equilibrado e manipulado pelo imperador Dom Pedro II através de um regime, né, ou de um modelo político que se estabeleceu ali mais para a década de 1850, que ficou conhecido como o parlamentarismo às avessas. O que quer dizer isso, né? Como é que funcionava o sistema da monarquia parlamentarista na Inglaterra? Na Inglaterra, que aliás inspirou o modelo aqui do parlamentarismo brasileiro do segundo reinado, que não era parlamentarismo coisa nenhuma, por isso é chamado parlamentarismo às avessas, ou ao contrário. Porque como é que era o parlamentarismo e como é o parlamentarismo inglês, né? A população, os cidadãos, votam para eleger o parlamento, a Câmara de Deputados. Esse parlamento é o representante do povo. Esse parlamento é o poder legislativo. Mas eles vão eleger o presidente do parlamento, que é como se fosse o presidente da Câmara de Deputados aqui no Brasil atualmente, né? O presidente do parlamento se torna o primeiro-ministro, que vai exercer o poder executivo junto com o rei, né? O poder administrativo de governar o país, enquanto o rei fica sendo a figura política do país. É mais ou menos isso que o governo brasileiro vai tentar fazer aqui, só que de uma maneira ao contrário, né? Como assim? Vamos ler aqui junto comigo. No Brasil, a organização do sistema parlamentar
acabou sendo completamente avesso ao modelo inglês. O imperador Dom Pedro II, imbuído das atribuições concedidas pelo poder moderador, tinha total liberdade para escolher os integrantes do Conselho de Estado. Esse órgão, o Conselho de Estado, formado pelos conselheiros, né, ele estava situado abaixo da autoridade do monarca, do imperador. Mas era esse órgão que escolhia os ministros e que poderia realizar a dissolução da Câmara de Deputados. Na maioria das vezes, as ações do Conselho somente refletiam os interesses do imperador. E aí, então, como é que funcionava a situação? Era assim, nós temos aqui, já há uns 3, 4 anos, um Conselho de Estado formado por conselheiros do Partido Conservador. Aí, depois de um tempo, o que acontece? O Partido Liberal começa a se manifestar, a fazer oposição ao governo, a fazer oposição a esse gabinete e a fazer pressão sobre o imperador para desfazer esse gabinete e formar um gabinete liberal. Mas para essa pressão acontecer, era preciso que você tivesse também uma Câmara de Deputados com maioria liberal para fazer isso. E você não conseguia ter uma maioria liberal na Câmara se o governo, se o gabinete fosse conservador. Porque como é que funcionava o sistema eleitoral? Era assim, o povo votava nos deputados, o povo elegia a Câmara de Deputados, sim, mas essas eleições elas eram organizadas pelo Conselho Geral, pelo Conselho de Ministros, pelo gabinete do imperador, né? Então, e as eleições eram fraudadas, né, e controladas pela própria elite agrária, né? Então, qual era a estratégia? Ao invés da Câmara eleita pelo povo escolher quem vai compor o gabinete junto com o imperador, era o contrário. O imperador montava um gabinete, vamos supor, liberal, para que aquele gabinete liberal dissolvesse a Câmara de Deputados, convocasse uma eleição, e essa eleição garantiria a formação de uma Câmara de Deputados de maioria liberal, junto com o Conselho de Estado. Assim você não teria oposição ao governo, você não teria instabilidade política, pelo menos não durante um tempo. Quando essa instabilidade aparecesse de novo, quando começasse a haver conflitos e disputas de poder, o imperador falava: epa, para, vou montar um novo gabinete, agora vou montar um gabinete conservador, vamos dissolver a Câmara de Deputados, suspender o mandato de todos os deputados e vamos convocar uma nova eleição. E essa nova eleição, misteriosamente, elegia então uma Câmara de Deputados de maioria conservadora. E isso ia promovendo um revezamento entre conservadores e liberais no poder, e foi assim durante os 49 anos que durou o segundo reinado no Brasil, entre 1840 até 1889. Sobre a economia do Império, então eu falei do caráter político, da política interna do segundo reinado. Sobre a economia do segundo reinado, a gente precisa destacar a questão do café, que ao longo do segundo reinado foi se tornando o nosso principal produto de exportação e o centro da nossa economia. E como é que o café chega, né? O café começa a ser produzido no Brasil ainda ali no período joanino, com Dom João VI, e no primeiro reinado, após a independência, com Dom Pedro I. Mas o café, como está dizendo aqui no título, é uma planta sem caráter. Não quer dizer que o café seja mau caráter, que uma planta possa ter caráter, não é isso? O café é uma planta sem caráter porque é uma planta que não se fixa durante muito tempo num mesmo lugar. Como assim? O pé de café sai andando? Não é isso. É que o café é uma planta
que absorve bastante os nutrientes do solo. E a partir de um determinado tempo, aquele solo empobrecido vai gerar um fruto de café de baixa qualidade, que não vai servir para exportação. Então é preciso estar sempre renovando as áreas de plantio do café. E aqui nesse desenho a gente vê a movimentação do café ao longo do segundo reinado. Por que ao longo do segundo reinado? Porque no primeiro reinado o café foi plantado aqui na Baixada Fluminense, próximo à corte no Rio de Janeiro. Por quê? Obviamente porque ali era a região das fazendas dos principais políticos do Império naquele momento. Então, na hora de conseguir os empréstimos no Banco do Brasil, na hora de conseguir os recursos para importar as mudas de café, plantar o café, comprar escravos, etc., quem vai obter o apoio e o incentivo do governo serão os políticos que estão mais próximos ao governo. E foi isso que aconteceu. Mas o café tem uma outra característica, que além de absorver bastante os nutrientes e empobrecer o solo com o passar do tempo, ele também leva muito tempo até começar a dar o café. Então, se você planta uma fazenda de café hoje, só daqui a 10, 15 anos é que você vai estar produzindo o café com qualidade para exportação. Então, o que a gente viu acontecer aqui? Durante as primeiras décadas, o café foi se desenvolvendo aqui no Vale do Rio Paraíba do Sul. Esse aqui é o Rio Paraíba do Sul, né? O mesmo que passa aqui pela nossa cidade e vai desembocar no Oceano Atlântico, ali em São João da Barra, né? Em Atafona. No Vale do Rio Paraíba do Sul é que se começou a produzir o café de qualidade, portanto, na província do Rio de Janeiro, aí nesse período que a gente chega ao auge da produção de café. Mas o que a gente viu com o passar do tempo é que depois de 20 anos, esse café do Rio de Janeiro já não é o café de qualidade para exportação, é o chamado café velho. E eu estou falando de quando? Já estou falando de 1870, 1880. Nesse momento, onde está o café novo de exportação, o centro da economia cafeicultora brasileira? Já estará na província de São Paulo e também na província de Minas Gerais. Nesse momento tem então dois tipos de café: o café novo para exportação, que é o café de São Paulo e Minas, e o café velho do Rio de Janeiro, que agora é utilizado apenas para abastecer o mercado interno brasileiro. Com isso, eu tenho dois tipos de cafeicultores, ou duas elites cafeicultoras no Brasil. Uma que vai estar no seu auge, né, desenvolvimento, ali pela década de 70 e 80, e uma que teve o seu auge no início do segundo reinado, né, e que já chegando ali por volta da década de 70 e 80 começa a entrar em crise, em decadência. Então, esse é o contexto geral da economia brasileira no segundo reinado. Então vimos como funcionava a política com o parlamentarismo às avessas, vimos que a economia girava em torno do café, inicialmente no Rio de Janeiro e depois em São Paulo e Minas. Agora, tudo isso só funcionava bem, né? A própria monarquia só existia porque existia a escravidão. E vice-versa. A escravidão só existia ainda no Brasil porque a monarquia existia. São irmãos siameses, tá? A monarquia, o regime monárquico e a escravidão. Nós temos que nos lembrar que no momento da independência, lá em 1822, enquanto os países da América do Sul estavam surgindo das guerras de independência contra a Espanha, né, estavam dando origem a repúblicas que muitas vezes vieram acompanhadas de extinção da escravidão no momento da independência, concessão de direitos aos povos indígenas que antes eram escravizados,
inclusive com direito à propriedade da terra, como aconteceu em vários desses países republicanos, e justamente a elite brasileira na época temia que isso acontecesse aqui. Por isso, inicialmente, não queria a independência, né? Quando a independência se tornou inevitável, ao longo do ano de 1822, então essa própria elite decide que, bom, então que se faça uma independência, mas que seja uma independência sem revolução. O que significa isso? Uma independência que seja feita de um modo que não coloque em risco os nossos privilégios da elite, que são justamente o quê? O latifúndio, a concentração de terras e a escravidão. Então temos que construir um país onde os direitos políticos sejam bastante restritos, né, e que tenhamos um modelo de Estado onde exista uma garantia de que nós manteremos esses privilégios e de que a população plebeia, né, os pobres e os escravos, estejam sob controle, né, e para que as coisas se mantenham exatamente como estão desde o período colonial. As mesmas elites no poder, né, de um país baseado numa economia agroexportadora, latifundiária, baseada na escravidão. Esses eram os pilares da sociedade brasileira, da economia brasileira, e quando surge o Brasil Império, esse país tem que dar conta, esse modelo político-administrativo tem que dar conta de manter essa estrutura, ou seja, uma questão totalmente conservadora nesse sentido. E a monarquia era a forma de governo mais competente para fazer isso. Vamos dar uma olhada nessa charge aqui, né? Essa charge mostra Dom Pedro II, tá, indo participar de um congresso internacional. Então ele está num país, né, numa reunião, como se fosse, sei lá, uma assembleia da ONU, se existisse na época, né? Então ele está lá representando o Brasil, e quando ele vai entrar na sala de reuniões, ele é barrado na porta, né? Pelo mestre de cerimônias aqui, não deixa ele entrar. E olha o diálogo aqui. O porteiro que está barrando ele aqui fala assim: queira me perdoar, mas com aquele negrinho ali não pode entrar. E aí a gente vê aqui a figura de um menino negro, escravo, representando a escravidão. Aqui na cartola dele está escrito escravidão. E é ele que está carregando guarda-chuva, livro, mala, tudo que pertencia aqui ao imperador, ele está carregando, né? E aí o imperador responde assim: mas é que eu não posso separar-me dele. É ele quem me veste, é ele quem me dá de comer, quem me serve em tudo, afinal. Aí o moço fala assim: enfim, em atenção às ilustres qualidades pessoais do tão sábio soberano, creio que as nações civilizadas não duvidarão em admiti-lo. Isso publicado, Ângelo Agostini era um cartunista, né, do final ali do Império, foi publicado na Revista Ilustrada em 1883, num momento em que o movimento republicano avançava com força no Brasil, e essa é uma clara crítica à escravidão no Brasil e como o Brasil era mal visto no mundo por conta de ainda manter a escravidão. Então, mas eu queria que vocês prestassem atenção na fala de Dom Pedro. Ele diz o seguinte, e o Dom Pedro aqui não é a pessoa do Dom Pedro, é a monarquia e a escravidão, como era a relação entre a monarquia e a escravidão. Ele diz que sem a escravidão ele não existe, né? Ou seja, a monarquia só existia no Brasil porque era a forma de governo capaz de manter a escravidão. Então, essa é a lógica aqui que eu estou querendo mostrar para vocês. E para ilustrar isso, eu costumo utilizar a figura de uma mesa, né, com 4 pés aqui sustentando essa mesa. A tampa dessa mesa é a monarquia, tá, como forma de governo. E o que é que sustenta essa monarquia e, consequentemente, a monarquia também é responsável pela manutenção dessas forças, né? É a economia do café, tá? Então, a figura da elite cafeicultora. É claro que eu vou ter a elite açucareira, é claro que eu vou ter a elite algodoeira, a elite pecuária, mas de todas as elites, a principal delas era a dos cafeicultores, tá?
Esse é um ponto de sustentação da monarquia desde o início dela. A outra é a escravidão, que eu coloquei aqui em destaque. Os outros dois pés dessa mesa serão a igreja, que era a religião oficial do Estado durante a monarquia, dentro do regime de padroado, né? E as forças armadas, exército e marinha. E aqui eu vou chamar mais atenção para o exército. Mas esses nomes, igreja e exército, vão aparecer aqui daqui a pouco. Por enquanto, vamos nos manter aqui com os cafeicultores e a escravidão. Em 1844, o governo brasileiro, a Câmara de Deputados, aprova uma lei que vai tarifar alguns produtos importados no Brasil, visando estimular a manufatura, a indústria no Brasil. Então, vamos sobretaxar produtos industrializados que nós costumamos importar, para que esses produtos se tornem mais caros no mercado brasileiro e podendo, assim, estimular que indivíduos criem fábricas e produzam o produto concorrente aqui no Brasil, e o produto brasileiro será mais barato do que o estrangeiro. Então, isso vai permitir o desenvolvimento da indústria no Brasil. Foi nesse momento, inclusive, tá, que surge a figura do Irineu Evangelista de Souza, que é o que recebe o título, né, de Barão de Mauá, e mais tarde Visconde de Mauá. O Barão de Mauá era um personagem curioso do Império, né? Ele passou a infância dele no período joanino, né? A adolescência e a juventude ali no período do primeiro reinado, né? E se torna e regencial, e se torna o maior empresário brasileiro no segundo reinado e uma das maiores fortunas do mundo no segundo reinado. E essa tarifa Alves Branco foi um dos instrumentos que possibilitou isso. Então, a gente tem, nesse momento aqui, uma mudança também na economia do Brasil. Nós vamos ter os barões do café e teremos também figuras como essa do Mauá, mas não serão muitas. Ele é quase um caso isolado no Brasil. Ele vai ser o responsável, por exemplo, né, com recursos próprios e financiamento de bancos ingleses, ele vai ser responsável pela construção da primeira ferrovia no Brasil, né, que partia das fazendas de café do interior de São Paulo até o Porto de Santos, para facilitar o escoamento do café, por exemplo. Ele vai construir isso, obviamente ele vai explorar, né, a ferrovia, vão ter que pagar para a utilização da ferrovia. Ele tinha empresas de navegação, então você tem um início também de uma modernização, né, econômica no Brasil no segundo reinado. No ano seguinte, a tarifa Alves Branco, você vai ter uma outra medida que vai contribuir para isso também, que foi a aprovação, que foi quando a Inglaterra decretou o Bill Aberdeen. No ano seguinte, a Inglaterra aprova, o parlamento inglês aprova um decreto em que autoriza os navios da marinha inglesa a atacarem navios que praticassem o tráfico negreiro no Oceano Atlântico. Por quê? Porque o tráfico negreiro atrapalhava os interesses econômicos da Inglaterra na África, nas regiões africanas que a Inglaterra colonizava naquele momento, né? E também porque o tráfico negreiro consumia um volume de capital enorme, né, dos países, no caso o Brasil, né? Você tinha alguns estados norte-americanos que ainda eram escravistas, ali em 45, né, os estados do sul, né, e o Brasil, praticamente, que era o líder isolado, né, no comércio internacional de escravos. Então, isso era uma maneira de dificultar o tráfico negreiro para forçar o Brasil a ir acabando com a escravidão, que era algo que a Inglaterra, desde a independência do Brasil, nos primeiros acordos que o Brasil fez, os tratados de 1810 previam isso, né, que o Brasil acabasse com a escravidão. Por quê? Porque a escravidão impedia o desenvolvimento do capitalismo no Brasil. Porque o tráfico negreiro consumia muitos recursos. O dinheiro que era utilizado para o tráfico negreiro, para comprar escravos, poderia ser utilizado para investimentos em infraestrutura, como estava fazendo o Barão de Mauá, por exemplo. O Barão de Mauá não tinha escravos.
Ele comprava escravos, libertava os escravos e transformava os escravos em trabalhadores assalariados. Ele fazia isso porque ele era bonzinho? Não, ele fazia isso porque o trabalhador assalariado, né, estimulado pelo salário que iria receber e introjetando a ideia, né, de que quanto mais ele trabalhar, mais ele vai ganhar, na verdade, ele vai gerar mais lucros e mais produtividade para o patrão. Né? Então, é uma forma de explorar a chamada mais-valia, que na escravidão não era muito possível, porque o escravo ele não tinha estímulo para ser um trabalhador produtivo. Muito pelo contrário, quanto menos trabalhar, mais o escravo está resistindo à própria escravidão. Era uma forma de resistência. Né? Sem contar que o dinheiro que era utilizado no tráfico de escravos poderia ser utilizado para investir em políticas de financiar políticas de infraestrutura, de encanamento de água, de iluminação pública, de estradas de ferro, né? Tudo isso que modernizaria a economia brasileira, interessaria a Inglaterra e também a elite brasileira, mas que não pensava com essa cabeça ainda nesse momento. Fato é que 5 anos depois do Bill Aberdeen, né, é aprovada a Lei Eusébio de Queiroz no Congresso brasileiro. Né? Essa lei, então, para atender aos interesses da Inglaterra, né, proíbe o tráfico internacional de escravos. A partir desse momento, estava proibido a vinda de escravos africanos para o Brasil. Não era mais permitido comprar escravos africanos no Brasil. Ou seja, uma das fontes da escravidão secava nesse momento. Mas acabava com a escravidão? Não, porque os escravos nascidos no Brasil continuariam sendo escravos e os seus filhos, seus descendentes também continuariam sendo escravos. Mas isso prestava contas para a Inglaterra, né, e, ao mesmo tempo, eliminava os gastos com o tráfico negreiro, podendo ser esse dinheiro investido na própria economia brasileira. Então, essa foi mas é o início do processo de abolição da escravidão no Brasil. Agora, essa mesma Câmara de Deputados, no mesmo ano, aprova uma outra lei que é irmã da Lei Eusébio de Queiroz. Ela não está diretamente ligada à escravidão, mas indiretamente está ligada ao futuro do Brasil a partir do momento em que a escravidão acabar, que foi a chamada Lei de Terras de 1850. Vamos pensar aqui numa coisa. A escravidão acabando, vão acontecer duas coisas. Primeiro, você vai ter uma população negra, livre no Brasil, que vai para onde? O que vai acontecer com essas pessoas? Do que elas vão viver? Lembrando que no Brasil, a cidadania ela estava ligada ao fato de você ser livre e ao fato de você ser proprietário. O fim da escravidão, você vai ter uma população negra livre. E não havia a intenção de estender a cidadania para essas pessoas, né? Porque a escravidão ela traz consigo também, e também não, fundamentalmente, né, a questão racial e a questão do racismo. Nós estamos no século XIX, né, justamente no momento em que estão se desenvolvendo as teorias raciais utilizadas para explicar, né, de forma determinista, por que determinado país é desenvolvido, por que determinado país não é desenvolvido economicamente, do ponto de vista capitalista, e as teorias raciais tentavam atribuir isso à formação genética racial dos povos desses países. E é daí que vem, então, que começa a ser gestadas as teorias raciais que no início do século XX vão alimentar, né, o nazismo, o fascismo, com a ideia de existência de raças superiores e inferiores, de raças puras, brancas, arianas superiores e raças negras ou mestiças inferiores. Né? Então, nós estamos acompanhando esses discursos nessa época. O que seria do Brasil pós-abolição, então? Seria um país onde os negros teriam cidadania, porque eles seriam livres. Faltava uma outra coisa para eles serem cidadãos, além de serem livres, serem proprietários de terras. Além disso, outra coisa que ia acontecer com o fim da escravidão era a substituição de boa parte dessa mão de obra escrava por uma mão de obra assalariada, branca
e de estrangeiros. O Brasil recebia muitos estrangeiros e vai passar a receber muitos mais a partir desse momento, por meio de políticas de imigração patrocinadas pelo Estado e pelos cafeicultores para substituir essa mão de obra no campo e era preciso ter algo para atrair esses imigrantes para virem para o Brasil. E uma das coisas que atraía muitos estrangeiros para virem para o Brasil é o tamanho do território e a quantidade de terras disponíveis. Bom, aí eu já dei 2 dicas sobre o que foi essa lei de terras de 1850. Como é que era o regime de propriedade de terras no Brasil nesse momento? Era algo muito confuso, que vinha desde o período colonial. Eram as mesmas famílias que eram proprietárias de terra desde lá de 1530 e poucos, quando foi feito o sistema de capitanias hereditárias e quando essas capitanias começaram a ser divididas em lotes, chamados de sesmarias, e distribuídos para as famílias colonizadoras e, consequentemente, para os seus herdeiros, para os colonos. Eram as mesmas famílias até o início do Império. Então, com a independência, as terras que pertenciam ao governo português passaram a pertencer ao Estado brasileiro ou aos que já estavam nessas terras no momento da independência. Mas os títulos de propriedade que eles tinham eram ainda, muitas vezes, as cartas de doação da coroa portuguesa lá do período colonial. E as terras que pertenciam ao Estado, ou seja, que não estavam ocupadas, eram consideradas terras de ninguém. Então, desse modo, qualquer um que ocupar essas terras pode reivindicar, depois de um tempo, a propriedade dessa terra. Então, a lei de terras ela surgiu para regulamentar essa questão da propriedade da terra no Brasil. Ela vai funcionar como uma reforma agrária ao contrário. O que é que vai ser a lei de terras? Ela vai definir a propriedade da terra para aqueles que já eram proprietários e as terras não ocupadas, ou chamadas terras devolutas, pertencentes ao Estado brasileiro, só poderão ser ocupadas mediante o pagamento por elas. Então, você restringe o acesso à terra no Brasil com a lei de terras, justamente no momento em que já se prevê nas próximas décadas o fim da escravidão. Esses ex-escravos, uma vez libertos, não poderão se tornar proprietários de terra. E os estrangeiros que vierem só terão terras se tiverem dinheiro para pagar por elas. Então você seleciona quem vai ser a elite e quem é que vai ter direitos políticos no Brasil. Pessoas livres, porém pessoas que têm dinheiro para comprar terras. Essa questão, isso eu já expliquei, a extinção do tráfico negreiro e a tarifa Alves Branco vão ser responsáveis por liberar uma grande quantidade do capital brasileiro que era investido no tráfico internacional de escravos para o investimento em outros setores, principalmente da infraestrutura, dos transportes, que vai promover a modernização e a urbanização do Brasil aí na segunda metade do século XIX. Na década de 1870, a gente tem um chamado surto industrial no Brasil. Você vai ter muitos imigrantes vindo para cá com dinheiro, investindo em fábricas de alimentos, fábricas de macarrão, tecelagens, fábricas de tecido, começam a surgir nas últimas décadas do século XIX, além de os empreendimentos do Mauá, que ele vai ter fábrica de tudo, de transporte marítimo, de ferrovias, de banco, ele vai ser dono de um banco, esse cara, uma série de coisas. Bom, seguindo aqui, na década de 70, início da década de 70, é aprovada uma segunda lei abolicionista no Brasil, a chamada Lei do Ventre Livre, que fecha a outra porta de entrada da escravidão no Brasil. Se agora não podem mais vir escravos da África, agora também não podem mais nascer novos escravos no Brasil. A escravidão ficaria, naquele momento, limitada à quantidade de escravos que já existia no país. Então, a partir daquele momento, já se previa que nos próximos 15, 20 anos, não haveria mais escravos no Brasil, porque a partir daquele momento, os filhos dos escravos nasceriam livres. Embora fosse uma liberdade muito complicada. Que liberdade um recém-nascido vai ter, Se a sua mãe é escrava, se o seu pai é escravo, ele vai viver num sistema escravista até atingir
a idade de poder sair dali, se é que sairia. Ele poderia continuar sendo utilizado como mão de obra ali, na fazenda, onde quer que fosse, ou doméstico, e não necessariamente sendo remunerado por isso e tendo liberdade. Mas é mais uma lei abolicionista naquele momento. E depois, na década seguinte, nós temos a lei dos sexagenários, que libertava os escravos idosos. Após os 60 anos de idade, os senhores poderiam libertar os seus escravos. Na verdade, essa foi uma lei que, de certo modo, beneficiou também os senhores de escravos, né? Porque os escravos com mais de 65 anos já não eram produtivos. E a legislação, até aquele momento, obrigava a ficar com seus escravos até a morte. Com a lei dos sexagenários, né, fez 60 anos, rua, se vira. E isso fez com que os proprietários se livrassem da obrigação de manter os seus escravos até a morte, sem contar que boa parte da população escrava não atingia a idade de 60 anos, porque a expectativa de vida já era menor e dos indivíduos escravizados era menor ainda, né, pelas condições de vida que tinham. E é aí, então, nesse contexto que a escravidão já está praticamente encerrada, né, é que é aprovada a Lei Áurea em 1888. Tá? É importante dizer que todo esse processo aqui, todas essas décadas, né, foi acontecendo por pressões sociais, pressões exercidas pelo movimento abolicionista, que era muito intenso, principalmente a partir aqui do ventre livre, a partir da década de 70, você vai ter vários clubes abolicionistas formados, né? Você vai ter um movimento abolicionista dos próprios escravos, né? As fugas, a criação de quilombos foi muito intensa nesse período, né? As formas de resistência à escravidão, que são várias, não vamos ter tempo para discutir aqui, né? Desde as mães que evitavam engravidar ou abortavam para não terem filhos, o que diminuiu depois da lei do ventre livre, né? Até o próprio esforço de manutenção de uma cultura afro-brasileira é também uma forma de resistência cultural às imposições da escravidão, mas também as fugas, a organização dos quilombos, etc. Mas, além disso, você tinha também setores da própria elite, principalmente os jovens, uma outra geração, que não é aquela mesma geração do primeiro reinado, do período regencial, uma geração mais ligada às ideias liberais, que acompanha o desenvolvimento da indústria, né, na Inglaterra, na França, o que está acontecendo lá fora, e entende, né, que, dentro do ponto de vista liberal, a escravidão era contraproducente para a modernização do capitalismo brasileiro, né, e alguns outros, por razões também humanistas, não vou dizer que não tinha, também apoiavam o fim da escravidão e organizavam. Muitos eram advogados, né, que, por exemplo, quando havia a morte de um escravo por tortura numa fazenda, isso era publicizado e os senhores de escravos eram processados por esses clubes abolicionistas, né? Eles expunham os instrumentos de tortura que tinha nas fazendas, nas cidades, nas praças públicas, para chocar as pessoas, né, para aderirem à causa abolicionista, dizendo que aquilo não tinha condições de continuar mais, estava chegando, afinal de contas, ao final do século XIX, e ainda vivíamos como se estivéssemos na Idade Média. Enfim, havia um forte movimento abolicionista nesse momento, além das pressões externas, como a gente viu naquela charge que eu mostrei anteriormente, e como a gente viu nas pressões que a Inglaterra passa a exercer, como, por exemplo, a decretação do Bill Aberdeen em 1845. Então, tudo isso foi dificultando a situação da monarquia no Brasil. É como se esse pé aqui da nossa mesa fosse ruindo, né? E a monarquia ficasse sem ter muita sustentação mais, porque ela não conseguiu manter a escravidão. E aí o imperador ficava nesse meio do caminho, ou seja, eu atendo a Inglaterra, eu atendo aos interesses dos senhores de escravos, né? O que eu faço? Então, as medidas que foram sendo aprovadas na Câmara, por que a escravidão não acabou de uma vez? Foi acabando aos poucos, justamente para dar tempo para que a mão de obra escrava pudesse ser substituída por uma outra mão de obra. E aí vem aqui nosso último
slide, né, para falar sobre isso, tá? Eu tinha dito a vocês no início da aula, quando falei sobre o café, né, que havia o café do Rio de Janeiro, o café velho, e o café de São Paulo e Minas, o café novo. É nesse momento aí, década de 70, 80, que eu já tinha essa distinção. E aí eu tinha, portanto, duas elites cafeicultoras. Uma elite cafeicultora em decadência, né, que era a elite cafeicultora do Rio de Janeiro, muitos senhores de terra que tinham altas dívidas com os bancos, cometiam suicídio porque não conseguiam mais exportar o café e tinham muitas dívidas, etc. E o único patrimônio que eles tinham era as suas terras, suas fazendas e os seus escravos. Enquanto que São Paulo e Minas viviam o auge do café, eram cafeicultores ricos, poderosos, começaram desde 1850, a substituir a mão de obra escrava pela mão de obra do imigrante. E a escala aqui das leis abolicionistas foi dando tempo para que isso acontecesse. Então, eu tenho uma elite cafeicultora em São Paulo e Minas que não precisava mais da escravidão, a verdade é essa. Você começa a ter aqui políticas de imigração que começam a se desenvolver, principalmente na Itália, na Península Itálica. A Itália e a Alemanha eram duas regiões que passavam por guerras nesse momento, que eram as guerras de unificação, que se intensificam na década de 70. Então você vai ter famílias pobres do sul da Itália, que era uma região rural, que vão tentar fugir da guerra de unificação e, fugindo da guerra, vão vir para o Brasil, atraídos pela promessa de aqui no Brasil se tornarem grandes proprietários de terra. E essa política foi feita pelo governo brasileiro, oficialmente, que distribuía peças de propaganda nos jornais italianos, dizendo: venham para o Brasil, aqui tem muita terra, né? Aqui vocês serão senhores de terra, não sei o quê. E eram famílias pobres, miseráveis da Itália, que vinham, embarcavam nos navios que eram pagos pelos cafeicultores de São Paulo. Em São Paulo, em Santos, né, no próximo ao Porto de Santos, você vai ter a Casa do Imigrante, que era um grande, uma espécie de asilo, espaço enorme, para abrigar as famílias dos imigrantes que vinham nesses navios, bancados pelos cafeicultores, que hospedavam, era uma grande hospedaria, que hospedava essas famílias, e esses cafeicultores iam até a casa do imigrante para contratar essas famílias e levar essas famílias para trabalhar nas fazendas do café. Nessas fazendas tinha lá a casa para eles morarem, as casas, né? Tinha o armazém para eles consumirem os produtos do dia a dia e tudo mais, e eles teriam que trabalhar até pagar as dívidas que eles tinham com os cafeicultores. Que dívidas? A viagem da Itália para o Brasil, a casa onde eles moravam, a comida que eles tiravam todo mês no armazém da fazenda. Eles não tinham dinheiro para pagar, então eles pagavam como? Com o trabalho. Eles só iriam receber salários depois que pagassem as dívidas, ou seja, eles chegam a um regime análogo à escravidão, né? O que vai criar problemas entre o governo brasileiro e o governo italiano, que vai interferir e exigir que o governo brasileiro mude esse sistema, né? Esse foi o sistema de colonato, que foi utilizado tanto com italianos quanto com alemães, mas a grande maioria italianos nesse momento, né? Sistema de colonato. E aí o governo, então, substitui o sistema de colonato pelo sistema de parcerias. E como é que funcionaria o sistema de parcerias? Os cafeicultores permitiam que, entre uma fileira de café e outro café, a plantação de café, são várias fileiras, assim, né, de pezinho de café um do lado do outro, né? Entre uma fileira e outra, era permitido aos imigrantes plantarem legumes, frutas, hortaliças, que eles poderiam consumir e também vender na feira, né? E assim eles conseguiriam utilizar a terra em parceria com os proprietários, se tornar pequenos proprietários, pequenos produtores, melhor dizendo, e essa é a origem, inclusive, do Mercadão de São Paulo, por exemplo, onde os imigrantes iam no final de semana vender o que tinham conseguido produzir nos cafezais, né? E ali eles tinham uma forma de renda
que os permitiria saldar essa dívida com os cafeicultores. Isso é detalhe. O fato é que quando chega 1888 e abolida a escravidão no Brasil, isso não atingiu os cafeicultores de São Paulo e Minas. Ou seja, isso não teve um impacto tão grande na produção cafeeira do Brasil, tá? Diferente do Rio de Janeiro. Então, que eu vou falar daqui a pouquinho, finalizando. Então, o que começa a acontecer, né? Ora, se a escravidão existia, se o Brasil era uma monarquia para manter a escravidão, se durante séculos a elite suportou a presença de um monarca com poder moderador, podendo acabar com a Câmara de Deputados a qualquer momento, ou seja, se essa elite se sujeitou a um regime monárquico durante tanto tempo, porque essa era a forma de manter, esse era o preço que se pagava para ter a garantia da permanência da escravidão, e a escravidão não existia mais, não havia necessidade também de continuarmos vivendo num regime monárquico, com a figura do poder moderador, autoritária e etc. Então, o Partido Liberal do Império, uma ala mais radical do Partido Liberal, que atuava no abolicionismo, que defendia o abolicionismo, também passa a defender a república como forma de governo. E aí cresce o republicanismo brasileiro a partir da década de 1870. No ano de 1870 é fundado o Partido Republicano Paulista. E a partir dali você tem o Partido Republicano Mineiro, o Partido Republicano Baiano, o Partido Republicano Pernambucano, o Partido Republicano Rio-Grandense, o Rio Grande do Sul e Pernambuco eram duas regiões do Brasil que já traziam uma tradição republicana desde o início do Império, né? Então, você começa esse movimento republicano no Brasil nesse momento, menos no Rio de Janeiro, porque no Rio de Janeiro se tinha medo de que o governo do Império acabou com a escravidão, né? E eles foram obrigados a libertar os seus escravos. E o que os fazendeiros do Rio de Janeiro começaram a defender? Que o governo do Império pagasse a eles uma indenização pela perda dos seus escravos, né? E eles tinham medo que com uma república, com a derrubada do Império, eles nunca vissem a cor desse dinheiro. Então, eles eram contra a República, né, até as vésperas da proclamação da República, né? Eles vão apoiar a República ali por volta de 1885, né, já às vésperas da proclamação da República. Mas eles vão querer a República com indenização. Eles vão começar a defender a República desde que a República pague aos fazendeiros do Rio de Janeiro uma indenização pela perda dos escravos. Bom, além disso, nós tivemos o Exército e a Igreja, mas esse é um assunto que eu não vou comentar com vocês por enquanto, tá certo? Então, encerramos aqui essa aula sobre o Segundo Reinado, né, e sobre o surgimento do movimento republicano no Brasil, né? O próximo assunto que vocês vão estudar, aí sim vocês vão estudar, né, a implantação do regime republicano no Brasil, e o período que a gente chama de Primeira República no Brasil, ou República Velha.